Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de IMC. Eu recebi uma pergunta após uma palestra online que eu fiz ensinando como você pode calcular seu peso, né, sua taxa de índice de massa corpórea para saber se você, como é que você está na classificação do peso, se você está no peso numa faixa de normalidade, se está abaixo de uma faixa de normalidade ou se você já está aí em algum grau de classificação de obesidade. E aí, depois dessa palestra, eu recebi a seguinte pergunta: meu IMC deu acima do peso, então como que eu vou saber quanto de peso eu tenho que perder para chegar numa faixa de peso ideal? Então, vamos começar reensinando, se você não assistiu minha palestra, como calcular o IMC. Então, o IMC, ele é um índice de triagem de avaliação inicial para a gente ter uma ideia de como é que está aí tua relação do peso em relação à tua altura. Então, ele é um cálculo matemático relativamente fácil de fazer. Como é que funciona? O teu IMC vai ser igual a teu peso dividido pela tua altura versus a tua altura. Essa é uma continha de matemática. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender como é que faz esse cálculo. Então, eu tenho ali uma pessoa que pesa 70 quilos e tem 1,60 m. Eu vou colocar na barrinha de cima, acompanha, eu tô deixando aqui escrito para você acompanhar melhor, 70 quilos dividido por 1,60 m vezes 1,60 m, que dá 2,56. Então, é 70 quilos dividido por 2,56. Essa continha deu 27,54. 27,54 é uma classificação de sobrepeso. Então, se você tem esse cálculo menor do que 18,5, você está abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9, você está numa faixa de normalidade. De 25 até 29,9 é sobrepeso. E acima de 30, a classificação já é de obesidade. Então, o teu deu, ou do nosso exemplo aqui, deu 27,54, como é que a gente vai saber quanto de peso essa pessoa de 70 quilos ela tem que perder para entrar naquele IMC da faixa de normalidade? Entre 18,5 e 24,9. Então, vamos lá. É uma continha de regra de 3 inversa agora. Então, a gente vai colocar que o IMC que eu quero é 24,9, que seria o limite máximo da normalidade, né? Versus, tá bom? O 2,56, que é lá o resultado da tua altura ao quadrado, e vai um xizinho em cima, porque você quer saber quanto que você tem que pesar para chegar no IMC de 24,9, de acordo com a tua altura. Então, esse exemplo aí que eu dei, a gente precisa ter para 1,60 m um peso máximo para estar dentro da normalidade de 63,74. Então, essa pessoa teria que perder pelo menos aí 6 quilos e pouquinho para chegar na faixa superior da normalidade. Mas é uma faixa, tá? Então, lembra que o mínimo para não ser desnutrida é 18,5. Então, eu posso calcular o 18,5. Quanto é que eu tenho que pesar para ter 18,5? Mesma continha inversa, e isso vai dar 47,97. Então, essa pessoa de 1,60 m, ela precisa estar pesando entre 47,97 até 63,74. Ela tem essa faixa de peso para entrar numa faixa de normalidade. Mas lembrando que o IMC, ele é um cálculo de triagem. Não necessariamente se você tiver ali com 65, dando o exemplo dessa pessoa de 1,60 m, se você tiver com 65, 66, pode ser que esse cálculo deu sobrepeso, mas na verdade você tem bastante massa muscular, porque você faz bastante atividade física, a tua porcentagem de gordura não está tão alta assim. Então, esse método é um método inicial, é um método que você pode, eu até brinco que você pode fazer seu autoexame em casa, para você ter uma noção se você tá ali dentro de uma normalidade ou já precisa ter atenção, mas para saber de fato, né, quanto que você precisa perder e se você tá um pouquinho acima do peso, se de repente não é por conta de outro tipo de massa magra, inchaço, muitas vezes é fundamental que você procure um profissional,
Porque esse profissional vai fazer exames extras, medições extras em você, para você ter uma noção de fato desse peso. Por exemplo, pode fazer, tem vários métodos. Pode fazer uma bioimpedância, que é um tipo de aparelho que mede através de uma ondinha, né? Ele passa uma onda de eletricidade e mede a resistência dos tecidos, e aí ele consegue te dar a composição corporal. Ele vai dizer quanto daquele teu peso é água, quanto é gordura, quanto é massa muscular, e vai te dar a distribuição desse peso. Outro método é fazer exame de prega. Então, você vai lá, aperta as pregas em determinadas partes do corpo, mede o volume dessa prega e com isso você consegue chegar a um cálculo matemático também de quanto você tem de percentual de gordura. Enfim, existem vários métodos, desde os mais simples até os mais complexos. O que é legal, você consegue fazer em casa também para um acompanhamento, porque a gente não tem que olhar só para o peso quando eu penso em emagrecimento. O peso ele é um marcador só. E ele não te dá a composição do corpo. Então, uma dica bem prática do que você pode fazer em casa para acompanhar se teu processo de perda de peso e de emagrecimento tá dando certo, porque chega uma hora, sei lá, você tá fazendo atividade física, tá fazendo reeducação alimentar e você não tá vendo mais perda de peso, você pode medir, fazer uma medida. A cintura é bem fácil, você coloca 2 dedos acima do umbigo, no início do teu processo aí de emagrecimento, você mede e mede teu peso. E depois você vai acompanhando. Ah, meu peso não mudou muito, mas a minha circunferência abdominal baixou bastante. Isso significa que você está fazendo troca de massa. O volume de gordura ele é muito alto, o volume de músculo ele é mais condensado, ele é mais denso. Então, se você permaneceu com o peso, mas perdeu medida, com certeza você está perdendo gordura e está ganhando um outro tipo de massa, que provavelmente é massa muscular, tá certo? Então, 2 parâmetros são bem legais. Você pode usar facilmente na tua casa a medida do IMC e a medida da circunferência abdominal. Quero usar mais uns minutinhos só para falar um dado interessante. No ano passado eu apresentei um trabalho no congresso justamente sobre isso, o quanto que as pessoas não têm noção de quanto elas precisam de perder de peso para chegar ali numa faixa de normalidade. Então, esse trabalho mostrou que quanto mais avançada a pessoa estava na classificação de peso, entre sobrepeso, obesidade grau 1, 2, 3, menos ela tinha noção de quanto ela tinha que perder de peso para chegar numa faixa de normalidade do peso para a altura dela. Então, é muito importante que você tenha noção de como fazer esse cálculo para você ter essa acessibilidade do peso e que você procure um bom profissional, um profissional de saúde competente para te ajudar nesse caminho, para você ter sucesso aí no teu processo de emagrecimento, se é isso que você quer, tá bom? Muito obrigada, se você curtiu, se tem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, curtiu o vídeo, curte aqui embaixo e se inscreve no canal para ter outras notícias em breve. Tchau, muito obrigada!